Olá, aqui é o professor Fernando Francisco e nós vamos agora responder juntos esta questão. A questão do barquinho, olha só, e ela tem uma dica importante, tem uma situação em que a gente vai precisar usar uma estratégia bem legal para resolver. Vamos à questão. A questão diz assim: a âncora de um barco pesqueiro, depois de lançada, atingiu o fundo do rio. Como a profundidade do rio neste ponto é menor que o comprimento da corda que prende a âncora ao barco, este se moveu 20 metros em relação ao ponto A, de onde foi lançada a âncora, esticando completamente a corda, que formou um ângulo agudo de medida alfa com a superfície do rio, tal que seno de alfa igual a 5/13. Calcular a profundidade do rio neste ponto. Então, aqui tem uma figura bem bonitinha aqui, o barco, o triângulo já foi desenhado aí pra gente, o ângulo alfa já dá para ver aí, e ele quer que a gente calcule a profundidade, ou seja, no nosso caso, o segmento AX, né? Ele quer esse tamanho. E ele deu o seno de alfa, que é 5/13, e deu o cateto adjacente a alfa, que é 20 metros. Mas se a gente precisa, vamos chamar da profundidade aqui, da letra P. Se a gente precisa calcular a profundidade P, que no caso é o nosso cateto oposto ao ângulo alfa, e nós temos o cateto adjacente ao ângulo alfa, cateto oposto, cateto adjacente, cateto oposto, cateto adjacente. Nós estamos falando de qual figura, de qual razão trigonométrica? Estamos falando da tangente, né? Então nós precisamos da tangente para podermos calcular, né? E precisamos da tangente de alfa também, né? Para podermos usar. Essa é uma das visões, né? Poderíamos também pensar em conseguir a nossa hipotenusa e usarmos diretamente o seno de alfa. Mas a questão principal é que a gente precisa ter uma noção da tangente de alfa, né, para podermos resolver a questão e usarmos a estratégia da razão trigonométrica P/20. Mas quem é a tangente de alfa, a gente sabe apenas quem é o seno, né? Aí vem a dica principal da questão. O seno 5/13 pode se referir a um triângulo diferente desse que foi colocado na figura, em que nós podemos desenhá-lo aqui grosseiramente, não precisa também de precisão, mas nós temos aqui o nosso ângulo alfa, e nós sabemos que o seno é 5/13. Então, nesse nosso triângulo que nós vamos inventar, o 5 é o cateto oposto e o 13 é a nossa hipotenusa. No momento que a gente souber quem é este valor aqui, que vamos chamar de y, que é o cateto adjacente, a gente vai conseguir, né, obter a nossa amiga tangente, o que vai nos permitir resolver a nossa questão. Então, aqui estamos num passo intermediário, que é encontrar este valor aqui, o valor de y. Temos um triângulo retângulo, em que temos a hipotenusa e um dos catetos, queremos saber o outro cateto. O que é que a gente usa? O teorema de Pitágoras, né? Pelo teorema de Pitágoras, a hipotenusa ao quadrado, que no caso 13 ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, nós temos 5 ao quadrado mais y ao quadrado. E assim, pelo teorema de Pitágoras, a gente vai encontrar o y e vamos saber quem é a tangente de alfa. Então, aqui nós vamos ter o quê? Que 169, que é 13 vezes 13, é igual a 25 mais y ao quadrado. Logo, o nosso y ao quadrado vai ser igual a 169 menos 25. Será que foi feito para dar certo? Vamos ver. 169 menos 25 vai dar 9 menos 5 é 4,
6 menos 2 é 4. E 1 menos 0 é 1. Ah, rapaz, foi feito para dar certo. Porque y ao quadrado é igual a 144. Logo, nós já conhecemos o 144. O y é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 144. Mas não nos interessa o valor negativo, que estamos trabalhando com distância. Então, o nosso y que nos interessa vai ser apenas a raiz quadrada de 144, que é igual a 12, porque 12 vezes 12 é 144. Então, nós temos que o y aqui é igual a 12. Mas o 12 está onde? O 12 está naquele nosso triângulo que nós inventamos aqui para poder encontrarmos a tangente de alfa. Então, se o y é 12, esse y aqui nós já calculamos como sendo 12, né? Então, nós temos condições de encontrar a tangente de alfa, que vai ser o quê? 5 cateto oposto sobre 12 cateto adjacente. Então, aqui nós podemos concluir. Logo, tangente de alfa é igual a 5 sobre 12. Bem, com este resultado intermediário encontrado, agora a gente se volta para a figura do barquinho. E pela figura, que ainda aparece lá no cantinho ali do nosso vídeo, pela figura nós temos que a tangente do nosso ângulo alfa é a profundidade, né, do rio dividido por 20, que é o cateto adjacente. Tangente de alfa é 5 sobre 12 e é P sobre 20. Logo, nós já podemos continuar da forma que a gente já viu, né? Vamos colocar aqui P sobre 20 é igual a 5 sobre 12, né? E aqui a gente segue em frente usando a velha estratégia de multiplicar em x, né? P vezes 12 é 12P, é igual a 5 vezes 20, 5 vezes 20. Portanto, a profundidade do rio, que é o P, é 5 vezes, se eu melhorar aqui, né? 5 vezes 20 dividido por 12. Vamos tentar simplificar aqui, né? Vamos simplificar por 2. Então, 20 dividido por 2 fica 10. 12 dividido por 2 fica 6. Continua por 2, 10 dividido por 2 dá 5. 6 dividido por 2 dá 3. Então, não dá mais para simplificar. O nosso P vai ser 5 vezes 5 sobre 3, ou seja, vai dar 25 terços, né? Então, a profundidade do rio, profundidade igual a 25 sobre 3. Em valores decimais, se a gente quiser, podemos dividir, né? 25 dividido por 3 vai dar quanto, né? Vai dar o quê? O 2 não dá certo, tem que juntar mesmo 25. 25 vai dar o quê? 3 vezes 6 é 18. 3 vezes 7 é 21. 3 vezes 8 é 24. E 3 vezes 9 é 27. Então, vamos trabalhar com 8. 3 vezes 8 é 24. Então, o nosso resto aqui é 1. Divisão inteira aqui concluída, com o resto 1, a gente vai continuar, né? Então, a gente coloca um 0 aqui, uma vírgula. 10 dividido por 3 dá 3, vezes 3 dá 9, sobra 1. E aqui nós vamos encontrar uma dízima, né? Uma dízima periódica. Logo, a profundidade do rio, arredondando, vai ser 8,33 metros, né? Acho que era essa a unidade que a questão usava, metros exato. Então, a nossa profundidade deu 25 terços ou 8,33 metros.